começar a nossa noite muito animados. Vamos para a prova de consultor do processo legislativo, tá? E aí eu vou revisando os conteúdos a partir das questões. Para responder as questões de 1 a 5, leia o texto abaixo. O menino de 13 anos que criou o braille. Esse que aparece aqui é um pronome relativo, fazendo uma restrição aqui, né, em relação a esse sintagma nominal, que é o menino de 13 anos. Então, aqui a gente tem uma oração adjetiva restritiva, beleza? Bom, como é que a gente vai processar essa oração aqui? Aos 3 anos, Luiz foi explorar a oficina de seu pai. Pai de quem? Dele. Então, quando a gente pensa nisso aqui, é o que a gente está chamando de questão de referenciação. Eu tenho um subtítulo em que ele traz o seguinte: sistema permaneceu insuperável por 200 anos. Então, já mostra que ele demorou muito ou pouco para ser superado. Então, o sistema demorou muito para ser superado, pensando na lógica do texto aqui. Então, aos 3 anos, Luiz foi explorar a oficina de seu pai e, por acidente, machucou um dos olhos com a navalha. A infecção atingiu ambos os olhos e, em poucos meses, o garoto estava completamente cego. Então, ele não nasceu cego, foi um acidente, tá? O drama era pior do que parece hoje, porque hoje existem outras alternativas. Então, ler o texto é isso aqui, ó. É pensar na interpretação. Na época, início do século XIX, ser cego significava incapacidade para aprender, estudar e ganhar a vida. Ou seja, ele quem? O menino, né, que ficou cego, então aqui, ó. Estava condenado, isso é a referenciação, a depender da família ou da caridade dos outros. Porém, isso aqui é uma oposição, um conector de adversidade. Aos 7 anos, Luiz já estava completamente familiarizado com a nova vida. Então, ele se adaptou. Houve aqui um componente de adaptação. Era tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local. Aqui, ó. Tão esperto que, esse que está aqui é diferente, né? Ele é uma conjunção consecutiva. Vai dar uma ideia de consequência. Então, ó, era tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local que, contrariando o pensamento dominante de que não valia a pena ensinar cegos, admitiu-o em uma das classes. Então, ele teve uma oportunidade. O professor, contrariando o pensamento, né, de que as crianças cegas não mereciam ali a instrução formal, conferiu ao Luiz uma oportunidade. Gente, ler texto é um exercício de paciência. Não é sair grifando o texto todo, mas é fazer esse jogo de leitura aqui para garantir que você acerte todas as questões de texto. E a gente vai fazer assim sempre, tá? Aí depois eu tenho assim, ó. Em pouco tempo, Luiz se transformou em um dos melhores alunos da escola. Surpresos com o potencial, pai e professor tiveram a ideia de enviá-lo para uma escola destinada a crianças cegas em Paris, a primeira no mundo especializada na deficiência. Então, mais uma vez, ele pôde contar aqui, ó, com algum tipo de suporte, né? Incentivo. Assim, aos 10 anos, o garoto estava matriculado no Instituto de Crianças Parará. Foi ali que Luiz aperfeiçoou o sistema vigente de leitura para cegos e aos 13 anos apresentou sua própria criação, o método Braille.
Em algumas décadas, o sistema foi adotado oficialmente em todo o mundo. Então, quer dizer, com pouco tempo, esse sistema ganhou todo o mundo. Apenas recentemente, quer dizer, demorou muito, fazendo um diálogo aqui com esse subtítulo. Permaneceu insuperável por quase 200 anos. Então, apenas recentemente, com o surgimento de aplicativos, né, voltados aí para assistentes digitais como Siri e Alexia, os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e informação sem a necessidade do método criado há quase 2 séculos por um menino de 13 anos. Então ele mostra a capacidade de superação do menino, mostra que esse menino contou com algum tipo de suporte do pai e do professor que viram o potencial dele, né? E aí com isso ele criou recursos capazes de codificar o aprendizado, de trazer para ele a possibilidade de se superar. Então, trabalhamos o texto, sempre uma leitura pausada, gente. Eu costumo dizer o seguinte, não é ler 2, 3 vezes o texto, é ler devagar. Se você precisar ler 2 vezes, tudo bem, faça isso. Mas a sua primeira leitura, ela tem que ser uma leitura concentrada, em que você se atenha aos elementos constitutivos desse texto, para evitar ficar voltando com o dedo e se perder ali na análise mesmo do texto, tá? Então, fazer uma análise do texto é muito importante. Ó, tendo em vista aspectos sintáticos da língua, pode-se afirmar que, então aqui a gente já tem uma questão voltada para a análise o quê? Sintática. Tendo em vista aspectos sintáticos da língua, pode-se afirmar que os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e à informação sem a necessidade do método criado há quase 2 anos por um menino de 13 anos. É possível observar o predicado nominal, já que existe verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito. Então, eu vou aqui analisar. O que eu estou vendo é uma locução verbal, ó. Os deficientes visuais estão tendo acesso. Então, quer dizer que é a mesma coisa de eles o quê? Têm acesso agora. Quem tem, tem algo. O que eles têm? Acesso à cultura e à informação. Isso aqui é um objeto que direto. Esse estão que está aparecendo aqui, isso é um verbo auxiliar, não é verbo de ligação. E o verbo principal é um verbo nocional, é o verbo ter. Então, verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer, tornar-se, viver, virar, andar. Então, verbos de ligação, eles obrigatoriamente aparecem seguidos de predicativo do sujeito. Então, verbos de ligação obrigatoriamente aparecem seguidos de predicativo do sujeito. No caso aqui, eu tenho um verbo nocional. Então, não é um verbo de ligação, beleza? Essa locução aqui compõe uma estrutura nocional. Verbo nocional, também chamado de verbo de ação, verbo significativo, pode ser chamado também de verbo de ação. Assim como os verbos de ligação são chamados de verbos copulativos ou verbos de o quê? Estado. Então, verbos copulativos ou verbos de estado. Então, essa daqui está errada, a gente não tem um predicado nominal. O período está estruturado em 2 orações, ó. Método criado, né, que foi criado, estão, e aqui eu ainda tenho no finalzinho 3 orações, na verdade, porque isso aqui é uma oração reduzida. Aqui no finalzinho eu ainda tenho uma oração com um verbo impessoal, tá? Então, ó, tendo em vista, isso aqui funciona como um conector, né? Tendo em vista aspectos sintáticos da língua, pode-se afirmar que os deficientes visuais estão tendo acesso, uma locução,
a cultura e informação sem a necessidade do método criado, o método que foi criado, né? Isso é uma locução de passiva, tá? Então, isso aqui é uma redução de passiva. Há quase 2 séculos por um menino de 13 anos. É possível observar predicado nominal? Não. Aqui a gente tem predicado verbal nas 3 orações que compõem o período. Então, a primeira oração, os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e à informação sem a necessidade do método. Criado, é uma oraçãozinha, há quase 2 séculos por um menino de 13 anos. Aqui a gente tem assim, ó, há quase 2 séculos, tá aqui no meio, né? E o criado conjuga com isso aqui, ó, tá constituindo a passiva também, que foi criado por um menino de 13 anos. Então, não temos predicado nominal. Isso aqui não existe. Ocorrência de oração sem sujeito, trazendo o verbo impessoal. Aqui, ó, há quase 2 séculos. Aqui, ó, verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais? Haver com valor o quê? Existencial. Não é o caso em questão, mas é um verbo impessoal. Haver e fazer, indicando o quê? Tempo decorrido. Isso aqui são verbos impessoais. Então, haver e fazer indicando tempo decorrido. Fenômenos naturais. As construções chega de, passa de ou basta de. Então, essas 3 construções aqui. Além disso, verbo ser, indicando hora, data e distância. Mas deixa eu fazer um comentário sobre o verbo ser, porque, embora os verbos impessoais fiquem na terceira pessoa do singular, esse caso aqui é uma exceção. Ele concorda com o numeral. Então, isso aqui é uma exceção, o verbo concorda com o numeral. Então, eu tenho o verbo haver com valor existencial, haver e fazer indicando tempo decorrido, fenômenos naturais, chega de, passa de e basta de. No caso da nossa prova, eu tenho verbo impessoal indicando que tempo decorrido. Há quase 2 anos é a mesma coisa, 2 séculos, né? Faz quase 2 séculos. Logo, a gente já sabe a resposta. É essa, ó. Ocorrência de oração sem sujeito. Verdade. Eu tenho a ocorrência de uma oração reduzida de particípio. Eu tenho ocorrência de uma locução verbal, cujo verbo principal é o verbo ter. E tenho uma ocorrência de verbo que? Impessoal. Isso tudo está ocorrendo dentro desse período, tá? Então, nossa resposta é a letra B. Ocorrência de sujeito hipotético em há quase 2 séculos, que retoma informações do período anterior. Isso aqui está falso, não existe isso aqui e nem isso aqui. Aqui é caso de oração sem sujeito. Então, caso de oração sem sujeito. Que estão tendo o verbo impessoal acompanhado de auxiliar, ó. Aqui não é verbo impessoal, esse daqui é pessoal. Transitivo direto, sendo o sujeito dele os deficientes visuais. Então, ó, os deficientes visuais, sujeito aqui, então não tem nada de verbo impessoal, acompanhado de auxiliar, transmite a este sua impessoalidade, motivo de haver oração sem sujeito. A oração sem sujeito é há quase 2 séculos. Então, esta que é a oração sem sujeito. Logo,
errada. E a resposta, letra B, de bom continuar estudando, beleza? Então, ó, é uma questão de análise sintática, eu não vou falar que é fácil, é uma questão que envolve vários conhecimentos. A primeira questão da prova não foi de interpretação de texto, fazer ok, né? Não tem problema nenhum isso, porque você vai encontrar conteúdo de interpretação de texto nessa prova, mas ela trouxe aqui um conhecimento que você deveria saber. Quais são os verbos impessoais, como eles operam dentro da língua. Os verbos impessoais, eles formam oração sem sujeito, com exceção do verbo ser, indicando hora, data e distância. Os demais verbos impessoais devem ficar na terceira pessoa do singular. E aí você teria que ter identificado, por exemplo, que estão tendo é uma locução verbal, sendo o verbo estar o auxiliar e o verbo ter o principal. E esse verbo ter transitivo direto, beleza? Pensou nisso tudo, já está preparado para ir para a próxima questão. De acordo com o emprego das palavras, expressões destacadas, assinale a opção em que a substituição sugerida provocaria incorreção gramatical ou alteração de sentido expresso originalmente no texto. Então, essa questão ela é híbrida. Ela leva em consideração sentido e leva em consideração aspectos gramaticais, ok? Luiz se transformou em um dos melhores alunos da escola. Ó, observe que o si já estava aqui, né? Então, ele se tornou um dos melhores alunos, nenhum problema. Mantivemos o sentido e a correção gramatical. Os deficientes visuais estão tendo acesso. Estão tendo quer dizer que não tinham e passaram o quê? A ter. Então, quando eu falo estão tendo acesso, eles não tinham e passaram a ter. No caso aqui, o que a gente vai ter agora? Eles passaram a ter. Nenhuma mudança de sentido e a correção gramatical também está adequada. Então, os deficientes visuais passaram a ter acesso à cultura, ok? Porém, isso aqui é um conector adversativo. Quais são os conectores adversativos? Mas, contudo, entretanto, porém, no entanto, todavia, não obstante, e aí vai. Então, conector adversativo, porém, aos 7 anos, Luiz já estava completamente familiarizado com a nova vida. Todavia, nenhuma alteração de sentido. Era é um verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Era tão esperto, no caso, esse pretérito imperfeito do indicativo indica ação habitual no passado. Então, era tão esperto e interessado que chamou a atenção do professor da escola local. Quando eu falo fosse tão esperto e interessado que chamou, para começo de conversa a gente vai ter um problema de incorreção gramatical. E segundo, o fosse é uma construção de pretérito imperfeito do modo que, gente, subjuntivo. O modo subjuntivo como um todo indica caráter hipotético. E o modo subjuntivo, ele precisa de conector, em regra. Então, em regra, empregado com conector. Por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, embora fosse esperto, ainda que fosse esperto, não chamou a atenção do professor. Embora tivesse estudado muito, ainda que tivesse estudado muito, estão vendo que eu preciso de um conector para usar tivesse, fosse, embora fosse um menino inteligente,
Ainda que fosse um menino inteligente, eu precisaria de um conector. Além disso, o fosse por si só, numa construção, ele tem força hipotética. Por que ele tem força hipotética? Porque ele está representando o modo subjuntivo. O modo subjuntivo deve ser usado em orações subordinadas, que não é o caso aqui. Então, eu não tenho como trabalhar esse era pelo fosse. Essa substituição não atende a quesitos de sentido, né? Aqui, ó. Se eu falasse assim, ó. Ainda que fosse esperto, eu teria que mexer na estrutura e eu não conseguiria manter o sentido também. Então, aqui, ó. Fosse é uma construção de pretérito imperfeito do modo subjuntivo. O modo subjuntivo como um todo aponta para a hipótese, enquanto o modo indicativo exprime o que, gente? Certeza. Então, o modo subjuntivo aponta para a hipótese, enquanto o modo indicativo exprime a ideia de certeza. Ainda, o modo subjuntivo, que é esse daqui, deve ser empregado com conector. Logo, nossa resposta de devo estudar português. De Deus ajuda menino que senta e estuda. E não enrola, né, gente? Então, estudar é isso, é um exercício de não enrolar, de se comprometer aí com a sua nomeação. Depois, eu tenho o seguinte, leia. Em algumas décadas, o sistema foi adotado oficialmente em todo o mundo. A frase destacada ilustra uma formação típica de voz verbal. Foi adotado, voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? Então, eu tenho dois tipos de voz. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Beleza? Voz passiva analítica, eu vou ter ser ou estar mais particípio. Voz passiva sintética, eu vou ter VTD ou VTDI mais si, sendo esse si aqui partícula apassivadora. Então, isso aqui que eu vou ter. Então, voz passiva analítica e voz passiva o quê? Sintética. Em algumas décadas, o sistema foi adotado oficialmente em todo o mundo. O sistema é o que eu vou chamar de sujeito paciente. A frase destacada ilustra uma forma típica de voz verbal, cuja construção permite a omissão do agente. Toda passiva permite a omissão do agente, tá? O agente da passiva não é um termo obrigatório. Então, toda passiva permite a omissão do agente, podendo ser expresso por meio da formulação. Em algumas décadas, o mundo adotou oficialmente o sistema. Isso é voz ativa. O mundo é sujeito agente. Em algumas décadas, adotou-se o sistema oficialmente em todo o mundo. O sistema sujeito-paciente. O sistema foi adotado. Esta é a equivalência. Eu tenho uma construção aqui de voz passiva sintética, mantendo o mesmo sujeito. O sistema foi adotado, adotou-se o sistema. A concordância está ok, tudo certinho. Em todo o mundo, adotaram-se em algumas décadas o sistema. O sistema oficialmente foi adotado em algumas décadas. Aqui a gente tem uma falha na concordância. O sujeito era singular, né? O sistema que se adotou oficialmente em todo o mundo, em algumas décadas, a frase está sem sentido, né? Aqui, ó, o sistema que se adotou oficialmente, o sistema foi adotado, mas aqui ele fez uma intercalação confusa de orações.
prejudicando a coerência desse trecho. Então, eu tenho voz passiva analítica e voz passiva sintética. Essas formas são formas equivalentes. Então, voz passiva analítica e voz passiva sintética são formas equivalentes dentro de uma estrutura gramatical. E a nossa resposta vai ser a letra B, de bom continuar estudando português até tomar posse. Eu estarei aqui para estudar com vocês ao longo de todo o nosso curso, fazendo muitas questões do Instituto Consulplan, para que você entenda como essa organizadora trabalha, né, e se saia muito bem na sua prova. Eu sei que vai dar certo. Depreende-se do texto. Aí o menino pensou assim, nossa senhora, vou ter que voltar ao texto. É tipo isso, né? A situação vivida pelo menino Luiz aos 3 anos não pode ser observada em proporções reais em relação à sua gravidade, devido à ausência de recursos tecnológicos. Peraí, o texto permite a gente avaliar que devido à ausência de recursos tecnológicos, a situação dele não era grave, ele ficou cego, né, gente? Então, o menino ficou cego em função de um acidente e isso é grave. E não tem nada a ver com devido à ausência. Ele fez um trecho aqui, assim, super, ultra, mega confuso para ver se te enganava, né? Vamos tentar enganar o menino. Ó, a intervenção externa e uma reação pessoal atuaram como facilitadores no processo de reconstrução da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do menino, que havia se tornado cego. Ele não nasceu cego, né? Ele se tornou cego, ele perdeu a visão em um acidente. Houve uma reação pessoal, ele se destacou ali nos seus estudos, ele buscou aprender, ele se familiarizou com a sua questão e transpôs os seus próprios limites. Então, a própria reação do menino e a intervenção externa, que aí a gente pode falar que foi do professor e também do pai dele. Aqui o próprio menino. E aqui, ó, a condição em que ele se viu. Bom, esta alternativa é perfeita, mas vamos analisar as demais, porque é sempre um exercício de excluir também, de avaliar a questão e falar assim, isso aqui de jeito nenhum, isso aqui não serve, tá? Pode-se reconhecer que a exclusão, em virtude de determinada deficiência, mantém-se na atualidade. Não, ele até mostra que já naquela época houve uma alternativa. O menino inventou o braille. E naquela época já existia um esforço ali para atenuar esse sentimento de exclusão, como a primeira escola que foi criada em Paris para deficientes visuais. Então ele mostra assim, ó, em virtude de determinada deficiência, essa exclusão se mantém ainda, né, como nos séculos passados, apesar do desenvolvimento científico e tecnológico? Não, essa exclusão não se mantém. Então, hoje, as plataformas que permitem interação direta, como Siri e Alexa, acabam ajudando tanto na busca por informações, quanto no acesso à cultura. E aí ele vai desenhando isso no texto. Então, essa está errada. Essa aqui já estava errada. E aí a gente vai analisar a outra. As dificuldades advindas da deficiência adquirida por meio de um acidente não puderam ser concretizadas de fato na vida do menino, citado no texto, devido a determinadas características que o diferenciavam, confirmando as expectativas. Isso aqui já está errado. Contrariando as expectativas. Porque, basicamente, o texto traz que uma pessoa cega não teria condições de aprender ou era marginalizada nos processos de aprendizado. Então, o próprio texto, ó, já traz que é contrariando esse processo. Aqui, ó, marcar para você. Contrariando o pensamento dominante de que não valia apenas ensinar aos cegos. Então, ele estava condenado a depender da família, da caridade, ou dos outros, mas ele mostrou que ele era capaz de superar essa barreira aí, que foi imposta por um acidente. Então, no caso da nossa alternativa, ó, confirmando as expectativas, já está falso, né?
a gente tem o seguinte, contrariando essas expectativas. Errada. Logo, a nossa resposta B de bom continuar estudando, tá? Então, a intervenção externa e uma reação pessoal atuaram como facilitadores no processo de reconstrução da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do menino, que havia se tornado cego. A intervenção externa do professor e do pai. A reação pessoal, a própria capacidade do menino buscar alternativas para si, né? E aí a condição dele, o fato de ele ter se tornado cego devido a um acidente, ok? Respirou e foi para a questão 5. O último parágrafo do texto é introduzido por uma expressão que demonstra. Não tem jeito, gente. Quando você pega uma questão assim, principalmente quando você já intercalou outras questões de gramática e a sua análise, o que você tem que fazer é voltar ao texto e olhar qual é a expressão. Então, a expressão é apenas recentemente. Olha aqui, ó. Apenas recentemente, com o surgimento dos aplicativos e assistentes digitais, os deficientes visuais estão tendo acesso à cultura e à informação sem a necessidade do método criado há quase 2 séculos por um menino de 13 anos. O que ele está querendo mostrar? Isso aqui combina com o subtítulo do texto. Ele está querendo mostrar que durante muito tempo, o menino conduziu um processo de aprendizado efetivo, que deu certo, né? Então, ele criou lá por causa da necessidade dele e esse processo se perpetuou ao longo de quase 2 séculos. E só agora há recursos tecnológicos diferentes daquele que foi apresentado pelo menino quando ele tinha 13 anos. Logo, ele está mostrando o seguinte, que demorou muito para surgir alguma coisa que superasse o Braille ou foi muito rápida a superação do Braille? Demorou muito, né? Então, olha o que eu tenho. A preocupação da sociedade atual em eliminar lacunas antigas na assistência aos deficientes visuais. Esse parágrafo mostra a preocupação da sociedade em eliminar essas lacunas. É sobre isso que fala? Não. Fala do surgimento de novas alternativas, não é preocupação. E também não fala na existência de o quê? Lacunas. O processo de ampliação de suportes específicos para atender com eficiência pessoas portadoras de necessidades especiais. Só uma dica, tá? Esse termo, pessoas portadoras, ele não é muito usado hoje, não. A gente prefere falar pessoas com deficiência, pensando aí numa nomenclatura politicamente correta, que você pode ter que escrever numa redação, enfim. Falar, mas por que não pode falar pessoas com portadoras? Porque aquilo que você porta um documento, você pode guardar ou não. A deficiência, ela é inerente à pessoa, faz parte. Então, não é uma questão de portar. Eu não posso guardar a minha deficiência em casa e ir ali na padaria. Então, ela faz parte, ela integra aquele indivíduo. Então, é uma pessoa com deficiência. Beleza? Porte de armas. Você pode estar portando ou não. Você pode ter a posse da arma e o porte de armas. Então, são coisas diferentes. Então, a palavra portadora, ela não é muito adequada ao contexto da deficiência. Seja ela uma deficiência física, intelectual, de qualquer tipo, tá? Então, para a gente usar um termo mais adequado, pessoa com deficiência, beleza? As leis mineiras, inclusive, foram alteradas para se enquadrar a essa terminologia que é mais adequada, mais exata. Não é uma frescura, gente, é uma lógica mesmo do próprio termo, tá? Então, o processo de ampliação de suportes específicos para atender com eficiência pessoas com necessidades especiais, né? Então, pessoas com necessidades, com deficiência, tá? Então, neste caso aqui, ó, houve a ampliação desse suporte, não houve, gente? Só que é um processo ou é uma ampliação tardia? Aqui, ó, da inclusão tardia de novas alternativas, só agora, né? Você, por exemplo, poderia colocar um mais ou menos nessa e avaliou o resto. Ó, o descaso com os deficientes visuais. Visto que as tecnologias implementadas na atualidade passaram por um longo processo até serem disponibilizadas para o público a que se destina. Para começo de conversa, elas não são restritas
a deficientes visuais. Então, essa daqui é impossível, essa daqui é impossível, essa daqui você olhou e falou assim, vou avaliar a outra. Olha aqui, ó. Lá na conclusão, que o enunciador, de forma implícita, considera que há um longo período entre a criação de novas tecnologias e o método citado durante todo o texto. Essa é melhor, né? Porque ele mostra que não houve um processo de ampliação. Houve, na verdade, um intervalo de quase 2 séculos para o surgimento de novas, o quê? Alternativas. Então, o que o enunciador, de forma implícita, considera que há um longo período entre a criação de novas tecnologias e o método citado durante todo o texto para leitura, né, dos deficientes visuais. Nem só para leitura, porque ele fala para cultura e informação. Claro, gente, que numa alternativa de interpretação de texto, a gente está sempre procurando a melhor ou a pior. Então, neste caso, como eu estou pedindo, a que demonstra, eu vou considerar que ela é melhor. Mas eu vejo alguns problemas nessa alternativa. Por exemplo, a palavra leitura. Porque quando ele fala sobre essas novas ferramentas, ele está falando dessas novas ferramentas de maneira ampla, para aquisição de informação e também para a aquisição de cultura. Não especificamente leitura, eu estou vendo isso. Mas eu tenho que marcar uma, né? E aí eu tenho que marcar que seja mais adequada ao último parágrafo do texto. A mais adequada é aquela em que o autor mostra que para ele esse processo foi demorado demais. Beleza? Então, letra D. E também é o gabarito da banca que a gente não pode trocar. Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Um texto do saudoso Jô Soares, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, eu fui entrevistada pelo Jô Soares, nem se eu viesse a esse mundo 1000 vezes eu ia imaginar que isso aconteceria comigo, né? Daquelas coisas que a gente vive e não sabe por que foi abençoada por Deus para aquilo acontecer. Sou muito grata aí por esse momento, né? Porque ele é uma pessoa muito especial, muito inteligente, então foi muito legal. Bom, o texto dele é uma crítica, né? Pois é. O português é muito fácil de aprender porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como o inglês que dá até vontade de rir quando a gente descobre como que se escreve algumas palavras. Em português, não. É só prestar atenção. Um alemão, por exemplo, uma coisa mais doida. Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que é bom que a minha língua é o português. Que bom que a minha língua é o português. Quem sabe falar, sabe escrever. Jô Soares. Acerca do texto, pode-se afirmar que, primeiro, gente, é claro que aqui existe uma ironia, um recurso de humor, né? Para quê? Para mostrar que não é bem assim. Ele quer provar que há divergências entre a fala e a escrita. Não é só falar do jeito que... Não é só escrever do jeito que se fala. Então ele usa recursos como humor e ironia para mostrar que há divergências entre a fala e a escrita. Aí a gente tem o seguinte... A ideia expressa pelo autor denuncia o caráter de exclusão inerente da gramática normativa. Ele não fala que a gramática exclui ninguém. Ele, na verdade, está na dicotomia fala versus o quê? Escrita. Essa aí é a lógica do texto. Fala versus escrita. Há uma referência a duas modalidades diferentes da língua. Quais poderiam ser essas modalidades, tá? Eu poderia apontar aqui fala versus o que? Escrita. Então, há uma referência a duas modalidades diferentes da língua, utilizando-se para isso o humor ao registrar o código linguístico. O código linguístico é esse registro escrito. Olha, essa aqui é uma boa.
e vai ser a nossa resposta. Mas vamos eliminar as demais, porque é um exercício de eliminar, gente. A referência à variedade de menor prestígio da língua, ele está considerando que a fala é uma variedade de menor prestígio, e na verdade elas são só diferentes, não tem maior ou menor. É identificada por meio do registro de construções e vocabulários específicos. Na verdade, primeiro, não existe aqui no texto uma referência a maior ou menor prestígio. O texto só vai explicar para a gente que o que, gente? Não há uma coincidência exata entre a fala e a escrita. É isso que o texto está mostrando, de maneira bem humorada, tá? Então, ele não fala que uma é melhor ou pior que a outra. E também não há construções ou vocabulários específicos. Todo o texto é feito da mesma forma, tá? Então, todo o texto é feito a partir da reprodução da fala. O autor tem por objetivo demonstrar que a tradição trabalha com as normas. Ele não falou nada de tradição, diferentemente das gramáticas de funcionamento das línguas. Gramáticas de funcionamento são as gramáticas gerativas, né, que vão explicar ali a língua e o seu funcionamento. Mas ele não está trabalhando nenhuma coisa nem outra. O que ele está fazendo é uma referência a duas modalidades diferentes da língua. A língua escrita e a língua falada. E ele se utiliza do humor para registrar o código linguístico exatamente do jeito que a gente fala. De modo que a alternativa adequada a essa questão é a letra B de bola. E vale salientar, a interpretação de texto na Consulplan, no Instituto Consulplan, não é uma interpretação simples. Ela realmente vai ter uma análise mais profunda. Geralmente haverá mais de um texto na sua prova, isso é natural. Leia o texto a seguir. Senhor Feudal, de Oswald de Andrade. Bom, você já poderia saber que o Oswald de Andrade é um autor do modernismo, principalmente da primeira geração ali do modernismo. Então, o objetivo dele era romper com essa ordem canônica, com esse português arcaico e, ao mesmo tempo, hermético, lusitano, né? E trazer ali uma identidade mais nacional para o português. Ó. Poemas de colonização. E aí a gente tem o seguinte. Se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Eu boto ele, aqui você já percebe traços de oralidade. E essa é a lógica do Oswald de Andrade. Considerando o texto de Oswald de Andrade e os conhecimentos acerca da variação linguística, assinale a afirmativa verdadeira. Então, olha o que a gente tem. O autor condena de forma crítica o uso de variedade linguística de menor prestígio. Ele não condena, gente. Na verdade, o que ele está fazendo é exaltar essa linguagem popular, que não quer dizer de menor prestígio também. Então, não existe condena e nem existe menor prestígio, porque o objetivo do Oswald de Andrade é ressaltar a importância de uma linguagem genuinamente o quê? Nacional. Então, não tem isso aqui no nosso texto, né? A gente não vai trabalhar com isso, tá? Só que aqui, ó, só fazendo uma correção, é a questão 7, tá? Então, beleza. Aí, seguindo, beleza? O uso que o autor faz da norma padrão no texto busca efeitos que expressam ironia e crítica. Nós temos um problema, que esse autor, ele não faz uso da variedade o quê? Padrão. Ele não faz uso. Eu tenho um texto aqui que apresenta traços de oralidade. Então, ó, o uso que o autor faz da norma padrão, o autor não faz esse uso. Então, ele não faz esse uso da norma padrão. Pelo autor, literária, verdadeiro, isso que é uma linguagem literária, não pode ser considerado sinônimo de norma padrão. É essa, não pode. Ela tem traços de oralidade, é uma crítica, não pode ser considerada sinônimo de norma padrão. A partir do emprego da variedade linguística utilizada no texto,
É possível observar o domínio precário da língua. É uma intencionalidade, não quer dizer que é um domínio precário, né? Então, foi intencional o uso de uma linguagem mais coloquial. Então, foi intencional. Então, errada, errada e errada. E ao longo do nosso curso nós vamos fazer muitas provas e também questões por assunto. Porque quando a gente faz questões por assunto, eu acabo podendo revisar com vocês blocos específicos. Só regência, só crase, só concordância, isso aí acaba sendo importante aí para sua, vamos dizer assim, fluidez nos estudos, né? Mais um texto. Mas eu achei esse texto ótimo, gente. Deixa eu contar pra vocês, gente. Eu tô com cara de sofrida. Eu devo estar. Falei, mas você tava outro dia comemorando que a Júlia formou, tô. Mas, gente, nossa senhora, minha vida tá difícil, tá? Eu tive hoje umas 2 notícias bombásticas. Mas vamos a uma delas, apenas e somente uma, tá? Meu filho, de 19 anos, foi morar com a namorada. Só esqueceu de me avisar, me pedir. Nem sei se deveria pedir porque ele é maior de idade, né? Mas enfim. É complexo. A mãe da menina me liga e fala assim, você tá ciente? Aí eu tinha essa aula marcada, em vez de eu ir lá dar um chilique, eu falei, eu vou dar aula, eu vou me acalmar e depois eu vou resolver esse problema, porque eu não vou conseguir fazer nada agora. Depois eu vou avaliar o que foi essa situação, o que foi esse flash. Um dia você acorda, o menino falou assim, mãe, eu vou ali. Aí ele falou, eu aluguei um apartamento, eu vou morar com minha namorada. Morri 10 vezes. Não vai casar? Não sei. Mas eu sei que foi morar com o namorado. Talvez tenha casado, escondido, pode ser? Pode. Vamos lá, gente. Vamos lá. Que é o despreparo da geração mais preparada. É isso. É isso aqui. É este texto. Quando a gente fala o despreparo da geração mais preparada, o cara tá falando aqui principalmente dos jovens da classe média que teriam acesso à instrução formal, né, a inúmeras possibilidades, mas que acharam que a felicidade ia cair, né, no colo deles. Despreparo, sem preparo, ausência de preparo. Vai ter uma questão sobre isso aqui, então a gente já vai. Eu estou despreparada totalmente para lidar com essa situação, mas respira, respira, toma água, conta até 32 e vai. Vamos lá, né? Gente, o Natal, será que o menino vai vir pelo menos para a casa da mãe passar o Natal? Espero que sim, a mãe está orando, né? Se eu, que sou a mãe do rapaz, estou desesperada, eu fico imaginando a mãe da menina, gente. Nossa Senhora. Claro que eu vou tentar resolver. Vamos lá. Eu tô rindo de nervoso, tá? Eu tô desesperada. Bora. Ah, Vitor, se você estiver me ouvindo, assistindo a essa aula, filho, o que deu em você? É tenso. Vamos lá. O despreparo da geração mais preparada. A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia. Despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas. Despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre. Sofre muito. Aqui a gente tem um advérbio modificando o verbo, intensidade. Sofre, sofre muito. Porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. Que a felicidade era inerente ao processo da vida. E não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia.
Uma geração que teve muito mais do que os seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil. Quero só ver. Ou que já nascemos prontos, ou que já nascem prontos. Bastaria apenas que o mundo reconhecesse sua genialidade. Então, a ideia de genialidade, de felicidade, de facilidade aí, colocada nesse grupo da classe média. Depois, tenho me deparado, aqui ó, o enunciador, o autor do texto, usa a primeira do singular. Isso aqui é uma marca de subjetividade, porque em outra prova pode perguntar isso, tá? Então, é um traço de subjetividade. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Gente, não é assim não. Onde, gente, é nessa continuação. Aqui você tem que prestar atenção na referência, porque não é na casa do menino, né? É no trabalho. Então, ó, esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas. Onde? Então, lá no mercado de trabalho, nessa continuação, ó, é esse pedaço aqui, ó. Não é na casa, porque é lá no trabalho que ele vai ter essa continuação, onde o chefe vai ser chefe no mercado de trabalho, nesse prosseguimento, tá? Então, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Quem que tudo concede? O chefe também, né? Foram ensinados a pensar que merecem, seja lá o que for que queiram. Então, seja lá o que for que queiram, eles o que? Merecem. E quando isso não acontece, isso o que? Ter o que eles acham que merecem, né? Porque, obviamente, não acontecem, sentem-se traídos. Quem que sentem-se traídos? Esses jovens. Revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. Então, essa injustiça ele colocou entre aspas porque, na verdade, não é uma injustiça. Então, esses jovens estão em busca ali de um capricho. Na verdade, não se trata de uma injustiça. Como esses estreantes na vida adulta foram crianças e adolescentes que ganharam tudo sem ter que lutar por quase nada de relevante, desconhecem que a vida é uma construção. E para conquistar um espaço no mundo é preciso ralar muito, com ética e honestidade, e não a cotoveladas ou aos gritos, como seus pais não conseguiram dizer. É o mundo que anuncia a eles que viver é para os insistentes. E você que está aí do outro lado, eu que estou aqui sentadíssima, dando essa aula para você, sabemos que viver é para os insistentes. Então, se não der de primeiro no concurso, vai de segunda. Se não der de segunda, vai de terceira. Se não der de terceira, vai de décima, gente. Vai de 15ª. Se esse for o seu propósito, você só precisa insistir, tá? Então, perseguir o seu objetivo. Porque boa parte dessa nova geração é assim. Isso aqui é uma pergunta retórica, ele vai responder, mas só tem uma aqui, ó. Será respondida ao longo do texto. Então, eu tenho o seguinte: por que boa parte dessa nova geração é assim? Penso que este é um questionamento importante para quem está educando uma criança ou um adolescente hoje. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. Quando ele fala nossa época, né, aqui existe a busca de adesão do leitor. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Também, entre aspas, porque dar tudo não confere essa felicidade. Pais que fazem malabarismos para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização, nem o que? Reciprocidade.
Nossa classe média parece desprezar o esforço, prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Eu adoro que digam que eu sou esforçada, porque eu sou mesmo, gente. Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com um carimbo de perdedor. Bacana é o cara que não estudou, passou a noite toda na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Júlia passou no vestibular estudando muito, tá, gente? Este atesta a excelência dos gênios de seus pais. Esforça-se e, no máximo, coisa para os filhos da classe C, que ainda precisam assegurar seu lugar no país. Então, nesse caso, ele está falando desses jovens, né, que acham que já estão predestinados ao sucesso. E aí ele faz uma diferenciação entre esses jovens e os jovens que se esforçam. Ó. Este que vai para a balada, né, atesta a excelência. Esforçar-se é no máximo coisa para os filhos da classe C. Então, os filhos da classe C são diferentes dos filhos ou jovens da classe média. Então, classe média, aí considerando uma média alta que ele está falando aqui, né? Que tem acesso a vários idiomas, viajar para o exterior e etc. Da mesma forma que supostamente seria possível construir um lugar sem esforço, existe a crença não menos fantasiosa de que é possível viver sem sofrer, de que as dores inerentes a toda vida são uma anomalia. E como percebem muitos jovens, uma espécie de traição ao futuro que deveria estar garantido. Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito. E a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço, né? Porque acha-se que a felicidade é um direito e que a frustração é um fracasso, não ajuda a construir nada. E ajuda, né, gente? Então, beleza. O texto ótimo. Um ponto que você tem que observar no texto é que ele distingue esses jovens de classe média dos jovens da classe C. Ele trabalha aí mostrando no texto que é como se as pessoas garantissem a si mesmas o direito à felicidade, que é a geração do eu mereço, e que, por óbvio, essa geração tende a se frustrar muito facilmente, né? Porque não é assim. Bom, de acordo com a opinião da autora, expressa no texto, a classe média a que se refere o texto tem uma postura que foge dos padrões necessários ao desenvolvimento do ser humano em uma sociedade competitiva. Com certeza, gente. Aqui, ó. Acha que o trabalho é uma extensão da casa do pai e da mãe. Acha que merece felicidade. Acha que não existe esforço e nem meritocracia. Acha que a felicidade é um direito. Então, tem uma postura que foge aos padrões necessários ao desenvolvimento do ser humano em uma sociedade que é competitiva. Vai ser essa. Então, nossa resposta é isso aqui. Mas vamos eliminar as demais. Então, ó, de acordo com a autora, a classe média é responsável por fatores de exclusão social. Não é isso que o texto fala. Que levam a grande diferença de ordem econômica que vive a sociedade atualmente. Isso aqui, ó, não aborda o tema, porque não é sobre isso que o texto fala. Pode até ser verdade, mas não está no texto. Possui grande genialidade intrínseca, bastando apenas que a sociedade reconheça tal fato para que os benefícios advindos de tal reconhecimento sejam efetivados. Não possui, né? Acha que possui. Então não é possui, é acha. Vive um processo de decadência moral, de modo que não consegue encontrar seu lugar no mercado de trabalho, não tendo vivido para se preparar, né, para o exercício da carreira profissional. Na verdade, gente, não é um processo de decadência moral, é um processo de achismo, né?
Aqui, ó, quando fala assim, ó, não tendo havido preparo para a carreira, o trabalho, eles falam vários idiomas, têm acesso à tecnologia, boa educação. Não é esse o problema. Qual que é o problema? Comportamental. Não reconhecem o esforço, a meritocracia e acreditam que a felicidade é o quê? Um direito. Então aqui, ó, essa classe média, ela tem acesso aos recursos intelectuais de formação. Qual é o problema? Não é uma decadência moral, né? Vive um processo de fuga da realidade, fantasia. Ao não validar o esforço. Então, vive um processo de fantasia a não validar o esforço. Alternativa adequada, A de amanhã vou estudar português, A de a vida muda quando a gente senta e estuda, A de as coisas se ajeitam, A de acalme-se, Flávia, tudo vai se resolver. Isso aí, gente, eu mesma me acalmou. Bom, 9. Segundo a autora, a ideia de felicidade é um direito. E essa ideia aí, né, que a classe C cultua de que a felicidade é um direito, ela é uma ideia equivocada. A autora fala que isso aqui, né, acaba comprometendo a lógica do esforço, a lógica da dedicação. Isso acaba levando à frustração. Então, segundo a autora, a ideia de que a felicidade é um direito é equivocada. Isso aqui está bem evidente no texto. É correto concluir, a partir da leitura do texto, que a autora faz uma crítica à busca da felicidade como forma de vida em harmonia com o semelhante na busca de seus o quê? Ideais. Existe isso aqui, gente, no texto? Claro que não. Aqui, ó. Primeiro que isso não seria uma crítica. Aqui a autora fala que a crítica dela é julgar que se tem direito então aqui, ó, julgar que se tem direito à felicidade, né? E não existe aí harmonia, muito pelo contrário, é um desequilíbrio. Então é a crítica dela. Há uma nova geração de jovens brilhantes intelectualmente e responsáveis, mas que negam as suas o quê? Origens. Se o menino vai pra balada, bebe e passa em medicina, isso aqui não. E ela também não fala brilhantes, ela fala que tiveram acesso, né? Então, que tiveram acesso a boas escolas, que tiveram acesso a vários idiomas, a várias culturas, viagens, mas que ainda assim não aproveitam isso. Eles não negam a sua origem, né, gente? Eles acham que estão predestinados ao sucesso. Então, eles se julgam merecedores da felicidade. Então, errado, errado. E aí eu vou para a letra C. Ao comportamento de determinada classe social, cujas ações excluem valores morais responsáveis pelo desenvolvimento sadio e equilibrado, mesmo diante das dificuldades. Bom, essa é boa, né? Comportamento de determinada classe social, que é a classe média, cujas ações excluem valores morais responsáveis, porque não tem a meritocracia, não tem o esforço, exclui isso aqui. Responsáveis pelo desenvolvimento sadio e equilibrado, mesmo diante das dificuldades. Acha que merece tudo independentemente do que está acontecendo. Essa. A geração atual, que despreza conceitos e valores morais vividos e ensinados por seus pais, e preferem, por outro lado, viver um modelo imposto pela sociedade do consumo. Isso aqui nem fala no texto, tá?
fala que os pais são culpados, porque dão tudo. São pessoas despreparadas. Então, aqui, ó, despreza conceitos e valores morais vividos e ensinados por seus pais. Eu não sei se os pais estão ensinando essa noção também, não. Por um lado, para viver um modelo imposto. Na verdade, esses jovens ignoram a noção de esforço. É isso que a gente vai colocar aqui. Então, qual vai ser a nossa resposta? C, de continuarei estudando até tomar posse. Depois, o trecho, nossa classe média, e aí ele se incluindo, né, nessa classe, parece desprezar o esforço, prefere a genialidade. Permanece correto, alterando-se a pontuação empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa aí. Nossa classe média parece desprezar o esforço, trocou o ponto por uma vírgula. Prefere a genialidade. Oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. Elas podem ser separadas por vírgulas, né? Vírgula, ponto e ponto final. Então, como são orações independentes entre si, elas podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. Nossa classe média parece, logicamente eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, nem por ponto e vírgula e nem por travessão. Aqui pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Aqui, ó. Então, não se separa o sujeito do verbo por vírgula ou por outro sinal de pontuação. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula nem por outro sinal de pontuação, beleza? Esse questão é muito fácil. Aí vamos para a 12ª, porque nós não acabamos ainda, temos muita coisa para fazer hoje, tá? Eu tenho lá o seguinte, no terceiro parágrafo do texto, é possível observar o emprego de alguns termos que fazem referência, então uma questão de referenciação, que fazem referência a um termo ou expressão já citado, estabelecendo uma relação entre as orações diferentes e contribuindo deste modo para a coesão textual. Os termos destacados a seguir têm seu referente corretamente indicado, exceto em. Então, nós vamos observar aqui a referenciação, vamos ver onde é que essa referenciação não foi feita adequadamente, tá? Sentem-se traídos, revoltam-se. Os jovens sentem-se traídos. Então, os jovens. Que tudo concede, não é o pai ou a mãe complacente, desculpa, o pai ou a mãe complacente tudo concede. Aqui embaixo é que a gente está falando do chefe, né? O chefe não concede, tá? Só para lembrar. Então, isso aqui, pai ou mãe. Aí, ó, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente, que tudo concede, né? Só que esse onde volta lá para o mercado de trabalho. Por que esse onde está voltando lá no mercado de trabalho? Vou voltar o texto para te mostrar isso. Porque é como se... Aqui, ó. Tenho me deparado com jovens que esperam ter no mercado de trabalho uma continuação de suas casas, onde o chefe seria um pai ou uma mãe complacente que tudo concede. Onde, lá no mercado de trabalho, ele teria essa continuação da vida doméstica. Então, essa continuação se daria lá no mercado de trabalho, onde o pai ou a mãe, né, concedem tudo ao filho. E aí, às vezes, até os dois concedem, né, gente? Vamos falar a verdade.
Então, nesse caso aqui, ó, o referente é o mercado de trabalho. Onde? Lá no mercado, né? E quando isso não acontece, que merecem seja lá o que for que quiserem, esse aqui estava menos adequado, mas ele está falando o seguinte. É a ideia de alcançar, né? É isso, tá? Então, essa daqui estava mais ou menos, essa estava perfeita, essa estava perfeita e essa daqui estava errada mesmo, porque não é nas casas deles, é lá no mercado de trabalho que eles acham que vão encontrar um chefe complacente. Acham, mas não vão, né? Eles vão encontrar a vida real. Então, lá no mercado de trabalho, eles acham que vão encontrar ali um chefe complacente. Logo, como eu estou pedindo a errada, vou marcar a mais errada, letra C, de continuarei estudando até tomar posse no próximo concurso que eu fizer. Depois eu tenho o seguinte. No primeiro parágrafo, há lacunas que devem ser preenchidas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, com respectivamente a e a. No caso, vai ser isso aqui, ó, já fiz lá para você. A criar, a partir. Não se usa crase antes de verbo. Então, obviamente, vai ser isso aqui, ó. Então, não se usa crase antes de verbo. A criar, a partir. Beleza? Letra A de amanhã vou estudar questões do Instituto Consulplan. E eu estarei aqui para estudar com vocês. No primeiro parágrafo do texto, a autora utiliza como recurso para fazer o texto progredir, mantendo-se o fio discursivo, determinada sequência textual. Então, a sequenciação aqui. Acerca dessa atividade específica, pode-se afirmar que há uma recorrência de estruturas sintáticas com função persuasiva no texto. Principalmente no início do texto, né? O texto começa com sequências idênticas. Aqui, ó, retomando a leitura do texto para vocês, ó. Ele fala, ela, né? Ela fala, o despreparo da geração mais preparada do ponto de vista intelectual, formativo, enfim. A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Aí ela começa, ó, preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com as frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia. Despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas. Despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Bom, então aqui no texto há uma recorrência de estruturas sintáticas com função persuasiva, essas estruturas ali similares, mostrando para você o preparo versus o que? O despreparo. E função persuasiva porque o título fala que é preparada e ao mesmo tempo que despreparada, né? Então faz sentido isso aqui. Bom, Flávia, eu vou marcar a letra A de cara? Não, você vai marcar ela aqui, ó, e vai ver que as outras são elimináveis. O mesmo conteúdo semântico é apresentado sob formas estruturais diferentes. Não é o mesmo conteúdo semântico. São conteúdos semânticos variados. Então, ela mostra várias oposições. Que oposições são essas? Ó, primeiro, lidar com frustrações, depois acesso à tecnologia, depois viagens. Então, aqui, ó. Então, frustrações, tecnologia, viagens, isso aqui que a gente vai ter no nosso texto, tá? É apresentado sob formas estruturais diferentes. Então, conteúdo semântico não é o mesmo. Logo, estou eliminando essa daqui. A
expressão por tudo isso introduz uma paráfrase empregada como recurso de coesão. Paráfrase é reescrever, mantendo-se o sentido. Não, por tudo isso não é uma paráfrase, né, gente? O por tudo isso é uma síntese, então não é uma paráfrase, é um recurso coesivo fazendo uma síntese, um resumo, uma retomada das ideias anteriores. Essa retomada agrupada. Então, errado. Não há nenhum tipo de recorrência entre as orações do parágrafo, sendo de alta informatividade. Bom, primeira coisa, aqui no parágrafo a gente tem um conteúdo opinativo, é uma opinião e não informatividade. E alta recorrência é o que mais tem, né? Há estruturas simétricas, idênticas. Então, há estruturas simétricas na construção do parágrafo. Logo, gente, isso aqui está erradíssimo. De modo que a nossa resposta vai ser a alternativa A, de amanhã vou estudar português. A, de a vida muda, quando a gente senta e o quê? Estuda. Então, não tem outro jeito. E vamos continuar. Eu tenho o seguinte. No título do texto, a autora utiliza palavras que são formadas a partir de um mesmo radical. O radical é isso aqui, ó. Preparo, despreparo, prefixo que indica o quê? Ausência de, falta de, e preparada que tem, né? Aí é um sufixo. Só que tá pedindo para você olhar o prefixo, então a gente está olhando só isso aqui. O prefixo empregado indica ausência de, falta de, é uma questão de formação de palavras. Então, o prefixo empregado em uma delas possui o mesmo sentido expresso pelo destacado em. Então, estou trabalhando aqui, ó, ateu, o que vai ser? Sem crença. Inativo, sem atividade. Falta de atividade. Então, faz sentido isso aqui, né? Decair, o que vai ser decair? Reduzir, decrescer, também diminuir. Aversão, vem de aversiones, né? Quer dizer, oposição, medo. Amovível, essa palavra tem vários significados, né? Mas tem a ver com deslocamento. Pode ser também aspecto temporável, pode ser tomada como transferível. Transferível é muito um jargão jurídico, né? Um termo do direito. Adventício, por acaso, de fora, sem ser pensado. Contracelar, a gente vai pensar em selo. Essa palavra eu não achei no dicionário assim, não, tá? Mas a gente tem aqui, ó, por selo. Contracelar deve ser confirmar posteriormente, né? Selar pode ser confirmar, então confirmar posteriormente. De modo que a nossa resposta vai ser a letra A, que é a única alternativa que traz prefixos indicando o mesmo sentido de despreparo. Então, única alternativa aí que traz o mesmo sentido, beleza? Respirou que nesta prova ainda faltam 5. Ai, Flávia, nossa, que prova grande, pois é. Vida que segue é assim, nós vamos fazendo uma por dia que dá certo. 16. Em. E por tudo isso sofre. Sofre muito. Porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. Aí eu tenho o seguinte.
Acerca da repetição do termo sofre, pode-se afirmar que, quando eu falo, e por tudo isso sofre, sofre muito, isso aqui é um advérbio, e esse advérbio, ele foi usado para dar ênfase. Como esse advérbio confere ênfase, a gente vai ter aqui o que, gente? Que o advérbio modifica o verbo, conferindo-lhe ênfase. Então, eu tenho o seguinte, por meio da recorrência do termo, é possível identificar a ironia com que a autora trata o assunto. Não é ironia, muito pelo contrário, é seriedade. Ela está mostrando aqui um efeito ruim, nocivo no processo, né? Então, não há ironia. Há alteração tanto de sentido quanto de classe gramatical entre a primeira ocorrência e a seguinte. De classe gramatical, não. O sentido foi intensificado, mas não há alteração de classe. A recorrência tem por objetivo persuadir o leitor a questionar sobre o sofrimento abordado no trecho em análise. Bom, nesse caso aqui, ó, a recorrência tem por objetivo convencer o leitor a questionar. Não, ele não está questionando, né? O sofrimento existe, é confirmar o sofrimento. Abordado no trecho em análise. Não há efeito de sentido idêntico nessa ocorrência. Idêntico não, porque um é sofre e o outro é sofre o quê? Muito. A reiteração desse termo traz consigo o acréscimo, não é idêntico, mas é só um acréscimo, de novas instruções de sentido, acréscimo de intensidade. Então, acréscimo de intensidade. Verdadeiro ou falso isso aqui? Essa é verdadeira. Todas as demais podem ser eliminadas. Nossa resposta, letra D, de devo estudar para tomar posse no próximo concurso que eu fizer. D de Deus ajuda o menino que senta e estuda com foco no Instituto Consulplan, que é o que nós vamos fazer ao longo de todo o nosso curso. Então, gente, o negócio é estudar, entender um pouco a organizadora, obviamente, mas é estudar o seu edital. E quando isso não acontece, porque obviamente não acontece, isso, a felicidade, o sucesso que vem fácil, sentem-se traídos, revoltam-se com a injustiça e boa parte se emburra e desiste. No trecho destacado anteriormente, o uso das aspas tem por objetivo indicar a intercalação de uma indicação acessória no texto. Não é isso. Aqui a gente está mostrando um sentido particular para o termo, pois não se trata de uma injustiça propriamente. Então, um sentido particular que não se trata aí de uma injustiça propriamente, tá? Então, tô pensando no contexto aqui, ó. Fazer sobressair um termo não peculiar, quer dizer, um termo diferente à linguagem do enunciador. O que seria um termo não peculiar? Um estrangeirismo, um arcaísmo, um neologismo. É isso? Não, não é isso. Realçar a ironia da autora em relação à desistência dos jovens diante dos obstáculos. Bom, não é bem isso aqui, porque se ela fosse realçar a ironia, né, a gente ia ter uma outra lógica da frase, seria essa parte, né, eles se emburram e desistem. Mas não é bem isso. Ó, acentuar o valor significativo de acordo com o contexto em que o termo foi empregado. É uma injustiça, entre aspas, não se trata propriamente de uma o quê? Injustiça. Então, o que ela quis dizer aqui é que não é bem uma injustiça. Essa que vai ser a nossa resposta. Depois, assim como em porque boa parte dessa nova geração é assim, é uma pergunta retórica.
retórica, né? O uso do porquê, uma questão de ortografia. O uso do porquê está de acordo com a norma padrão da língua em: a reunião foi suspensa por quê? Por que razão? Por qual motivo? Esse é o motivo por que me atrasei, pelo qual me atrasei. Então isso está certo. Ninguém conhece o porquê de tal decisão. O porquê, o motivo. Errado. Não estarei presente porque já tenho um compromisso, pois aqui é uma conjunção. Então, errado. Logo, nossa resposta, letra B, de bom continuar estudando. Esse é o motivo pelo qual me atrasei, porque me atrasei. Assinale a opção que apresenta o grupo de palavras acentuadas de acordo com a mesma regra. É monossílabo tônico. Colégios, paroxítona, terminada em ditongo crescente. Também pode ser chamado de proparoxítona eventual, tá? A, monossílabo tônico. Línguas, paroxítona, terminada em ditongo crescente. Também pode ser chamado de proparoxítona eventual. Média, paroxítona, terminada em ditongo crescente, pode ser chamada de proparoxítona eventual. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser chamada de proparoxítona eventual. Então, toda paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser chamada de proparoxítona o quê? Eventual. Só que isso não acontece aqui. Aqui é uma paroxítona terminada em L. Aí você vai fazer a outra, ó. Matéria é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, semivogal, vogal. Patrimônio é uma paroxítona terminada em ditongo que? Crescente. Bom, pensei nisso aqui. Qual vai ser a minha resposta, gente? Letra D. Matéria e patrimônio são casos de proparoxítonas terminadas em ditongos o quê? Crescentes. Todas as proparoxítonas terminadas em ditongos crescentes podem ser chamadas de proparoxítonas eventuais. Logicamente, num cenário desse, eu estou observando o par mais igualitário, né? Por mais que na letra C eu tenha duas paroxítonas, eu sei que as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, elas podem ser tomadas como proparoxítonas eventuais. Então, eu estou buscando ali o par mais igualitário. É assim que tem que ser feito. E aí, vamos lá para 20. No 6º parágrafo do texto, a autora afirma que dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Ai, gente, eu adoro ser esforçada. O termo fulano é um tratamento vago e indeterminado, mas que no texto pode ser identificado como quem que se sente ofendido? O jovem o quê? Da classe média, beleza? O jovem da classe média é que se sente ofendido. Não é o jovem da classe C. O jovem da classe C, gente, ele não se sente ofendido. O esforço faz parte na vida dele. Na verdade, o texto fala exatamente assim, ó, que o esforço é para o jovem da classe C e não para o jovem da classe média. Vou voltar ao texto para te mostrar isso aqui. Olha lá o que nós temos nesse texto. Aqui, ó. Então, ó, bacana é o cara que não estudou, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Este atesta a excelência dos genes de seus pais. Esforçar-se
é no máximo coisa para os filhos da classe C, beleza? Que ainda precisam assegurar seu lugar no país. É como se os jovens da classe média não precisassem. Aqui, ó. Dizer que fulano é esforçado é quase uma ofensa. Uma ofensa para a classe o quê? Média. Então, a classe média, ela não lida bem com a noção de esforço. Ela entende que o sucesso vem de graça, né? Que a pessoa nasceu para ser bem-sucedida. Quem dera. Não é assim que as coisas funcionam e não é assim que elas vão funcionar, tá? Existem vários estudos dizendo que as próximas gerações vão ser gerações complicadas. Por quê? As pessoas estão se acostumando com essa ideia de esforço sem a meritocracia e isso, gente, pode dar muito errado, né? Vamos falar a verdade. Pode dar muito, muito, muito e mais um muito aí errado. Bom, então, no caso aqui do nosso texto, a gente está vendo o seguinte, que o jovem que o texto repercute como ofendido é o jovem da classe média e não o filho da classe C. Aqui na alternativa A é o filho da classe C. Então, o filho da classe C não é o filho da classe C, é o jovem da classe média, beleza? Bom, peraí, eu tô fazendo besteira aqui. É o filho da classe média que fica ofendido. Conseguiram ter uma noção desse texto, dessa prova? Não é uma prova simples, tá? Então, o Instituto Consulplan, Flávia, traz ali uma prova simples? Não, não traz, mas uma prova possível. Nós vamos estudar juntos ao longo de todo o nosso curso, fazendo questões de texto, questões de gramática, revisando os conteúdos, pontuando as questões mais sensíveis da banca, os entendimentos dessa organizadora, e eu tenho certeza de que você vai gabaritar a prova de português, porque você nasceu para o sucesso, mas não porque é da classe média, porque você está aí do outro lado se esforçando, o esforço faz parte da sua vida, da sua realidade, e aí o resultado uma hora vem, tenha a certeza disso, o resultado virá.